Olá, amigos e amigas, que todos tenham um feliz sábado, na paz e na graça do Criador desse dia, que é Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 24 de dezembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 14, que ela tem como título Novas todas as coisas. Nas Sagradas Escrituras estão contidas mais de 8.000 promessas dadas por Deus, e dentre essas milhares, eu quero meter assim e fixar meus pensamentos em uma maravilhosa que aparece hoje, na lição de hoje, né? No verso para memorizar, que diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que está em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 5. E esse texto, já dentro das palavras do seu início, que diz lá, aquele que estava sentado no trono, isso quer dizer que quem faz essa declaração ao discípulo amado João, que escreveu, né, esse livro de Apocalipse, é o próprio Deus, que ele falou diretamente do seu trono. E esta frase se apresenta como o cumprimento, né, final dessa promessa feita ao longo dos tempos e é registrada nas Sagradas Escrituras. E se nós olharmos esses outros versos anteriores de livros, né, do Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo, Deus já havia declarado quando o Senhor diz: eis que faço coisas novas, que está lá em Isaías capítulo 43, versículo 19. E Deus falou isto porque Ele criou o universo, Ele criou o mundo em perfeitas condições, em perfeita ordem e harmonia. Mas a criação foi gravemente atingida pelos efeitos, né, do pecado, que surgiu da desobediência do homem, que se rebelou contra o Criador, onde o homem ele era a imagem e semelhança de Deus. E assim, o homem assim, é dotado de personalidade, de capacidade intelectual, de responsabilidade moral. E ele sabia, né, da origem do pecado, porque Deus já havia explicado a origem de tudo para eles. Mas mesmo assim eles resolveram conversar com o inimigo e foram enganados, né? Mas ainda Deus proveu uma solução para o problema do pecado através de um plano de redenção e por meio da obra do seu único filho chamado Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo, onde todas as coisas são renovadas por ele. E por isso que Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. As Sagradas Escrituras nos dão assim essa esperança. Até ela diz assim, ó: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Porém, para algumas pessoas, esta promessa acima, que está em Apocalipse 21:1, onde ele diz um novo céu e uma nova terra, tem algumas pessoas que acham que isso aí é uma fábula, que é uma fantasia,
que são histórias contadas, né, por pessoas que têm grandes posições e poderes, que usaram essa esperança de uma vida após a morte para tentar ajudar as multidões que estavam sob o seu controle. E vocês viram, né, meus amigos, nesses dizeres, como o inimigo ele trabalha, ele está desesperado porque seus dias estão contados e ele começa a enganar pessoas e a arrebanhar para o seu lado para ser combatentes contra Deus. E olha, meus amigos, mesmo que pessoas céticas, né, agentes do inimigo, tenham usado, né, a esperança futura, que ela é realmente apresentada nas Sagradas Escrituras corretamente, eles pegam de uma maneira assim, enganosa para tentar arrebanhar as pessoas, né? E até eles fazem mau uso, né, dessa palavra de Deus, para misturam até verdades com mentira, para levar ao engano. Mas nada muda a verdade dessas promessas que Deus tem dado para todos nós, que haverá novos céus e nova terra, dita pelo Criador do universo. Isso significa que hoje, já agora, no nosso tempo, Deus ele já faz novas todas as coisas. Ainda que em um sentido sim restrito, Deus renova todos os seres humanos pecaminosos, né, através da obra de Cristo e nos faz novas criaturas e transformadas. Eu mesmo conheci uma pessoa que ele era viciado em drogas, né, cocaína, maconha e haxixe, né? Ele era viciado. E depois ele se tornou traficante, isso faz mais ou menos uns 7 anos atrás. Aí ele ficou preso, né? Quase 5 anos, né? E dentro da prisão, o evangelho acabou o alcançando pelo poder de Deus, né? O Espírito Santo trabalhando na mente dele e pessoas consagradas a Deus começaram a levar o evangelho para lá. E quando eu agora há pouco tempo eu conheci essa pessoa porque houve uma saída, né, que por bom comportamento soltaram ele, né, para ele passar as festividades na casa dos pais dele. Desde a primeira vez que eu ouvi assim realmente lá na penitenciária, né, que nós fomos lá passar o evangelho. E depois, quando ele saiu, que ele me ligou, né, que ele estava na casa do pai dele, eu fui lá. Você vê assim uma pessoa totalmente diferente, até o semblante, meus amigos. Você vê que o poder de Deus inundou o coração daquela criatura. E ali na penitenciária ele já estava passando o evangelho para outras pessoas, sabe? E ele disse que ele ia ficar o tempo que for necessário ali para ele dar a mensagem do evangelho e salvar os seus amigos, né? Isto é que é realmente, quando diz realmente esse verso, né? Que Deus nos fará nova todas as coisas, pode ser até pequenas coisas ou grandes coisas, né? E transformar pessoas para que eles possam mudar o rumo de suas vidas, né? E por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, olha o que ele diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Vejam, olha, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e é o que realmente aconteceu com esse rapaz viciado e depois traficante de drogas, que mudou a sua vida depois que conheceu Cristo. E
E que todos saibam, né, que nos últimos dias apareceram escarnecedores, né, ridicularizando a nossa bendita esperança, ou seja, a volta de Cristo. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 7. Porque as mentes deles estão assim totalmente fechadas para a palavra de Deus, porque eles pecaram contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo está longe deles, e eles sentem assim um desejo, sabe, assim, dentro deles, assim, de quererem blasfemar contra o Altíssimo, palavras pesadas, né, contra Jesus, e também aos seus seguidores, nós, como somos seus seguidores, também eles falam essas palavras pesadas. Eles ficam zombando da verdade, eles ficam escarnecendo, né, de Jesus, dessa bendita esperança. E exatamente, né, quando Jesus falou, quando ele esteve entre nós, que teria essas pessoas, esses escarnecedores. E mais uma evidência de tudo isto é que está ali na Sagrada Escritura sobre isso, falam da verdade e menciona das atitudes desses agentes de Satanás que sabem que seus dias são contados e começam a escarnecer do nome de Jesus, da palavra de Deus, começam a perseguir realmente os seus seguidores. E nesta semana nós falaremos assim detalhadamente sobre esses novos céus e a nova terra. Nós refletiremos assim sobre esta gloriosa promessa de Deus para todos nós e observaremos de como seria a terra se o povo de Israel lá no passado, se eles permanecessem fiel a Deus, como seria esse povo, né? Imagina você, nós estudaremos assim detalhadamente o que aconteceu com aquele povo, que está lá em Isaías capítulo 65, do versículo 17 ao 25, 2 Pedro 3,13 e Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 5. Aprenderemos também durante essa semana de como nós podemos harmonizar a descrição dessa grande multidão de remidos que o apóstolo João ele vê naquela visão dele de Apocalipse 21, versículo 2, como esses remidos estavam servindo a Deus lá no santuário celestial. Então entenderemos melhor isto durante essa semana. Verificaremos também o privilégio que nós, os salvos, que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor, que nós teremos a satisfação de ver o Supremo Deus, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, e Apocalipse 22, de 3 a 4. Imagine você, meu amigo, estar frente a frente com o Criador do Universo. Observaremos que, ao lermos as passagens, né, de Isaías, no capítulo 25, versículo 8, e Apocalipse 7, versículo 17, e Apocalipse 21, versículo 4, que ali nos dá esperança de nós alcançarmos o reino dos céus. Mesmo no meio de sofrimento e aflições e provações neste mundo, nós temos condições perfeitamente de alcançarmos o reino dos céus. Estudaremos também como ter a certeza de que nós estaremos entre aqueles que estarão lá no céu com o nome gravado na testa, o nome de Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículos de 3 a 5. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do Espírito Santo, ele tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E é por isso que ele fala no seu coração, meu amigo, no seu coração, minha amiga, para que você aceite a Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, a sua mente se abre, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você contém assim sabedoria,
Muitas palavras que você não conseguia entender, você começa a apreciar, começa a entender. Você entenderá sobre esse assunto aqui da nova terra, né? Novo céu, onde Deus também ele faz novas todas as coisas pelo seu poder, a sua palavra. Você vai entender como acontece isto, né? De qual é a mensagem desses textos para você. E não é só isso, meu amigo. E quando você aceita Jesus como Salvador, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com isto, Deus começa a trabalhar no seu coração, você começa a entender tudo, você vai se modificando até fisicamente. Na sua boca saem palavras doces que podem ajudar outras pessoas. E com isto, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Ele vai te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.